O episódio começa com o rei reunindo os clãs para falar sobre as regras da competição de esgrima. Nisso, um dos clãs sugere que sejam adicionadas outras tarefas além da esgrima para essa competição. O pai do Hamil fica super pistola porque o Hamil se garante na esgrima, no resto ele teria que correr atrás igual todo mundo. Mas o rei acaba acatando e aí eles vão ter a esgrima, mais uma competição de engenhosidade e, se eu não me engano, uma competição também de arco e flecha. Sobre o Charan, como a gente viu no episódio anterior, o rei deu um jeito de afastar ele do Canin, mandando ele para a universidade para cuidar do príncipe Kelvin. Nisso, o Canin não se conforma e dá um jeito de fazer o Chakri levar ele até o Charan. Ele realmente vai, e aí quando eles chegam na universidade, o Charan tá dando aula e ele fica na porta. Sabe quando o cachorro tá olhando o frango de padaria? Foi mais ou menos assim. E aí ele se atrapalha, cai em cima da porta e sai correndo pro Charan não ver ele, mas aí já era, né? O Charan já viu que ele tava ali. Charan vai até ele e fala: Sua Alteza, o que o senhor faz aqui? Aí ele fala: Não, você tava passando, vim aprender coisas novas. Nisso, o Canin se enfia numa aula que o Charan tá dando e ele começa a tentar desenhar. E aí ele desenha do jeito dele e ele fica tentando impedir o Charan de ver o desenho. Aí o Charan vê o desenho, dá risada e ele fala: Todo mundo tem alguma coisa em que não é bom. E aí o Charan fala pra ele: Tudo pode ser aprendido, mas volta pro palácio. E aí ele fala: Mas você vai comigo? E ele fala: Não, Sua Alteza, não vou agora e nem tão cedo, eu tenho aulas pra dar. E aí o Canin fica bem bravo e fala: Você vai me desobedecer? E sai da sala bem pistola. Nisso o Charan vai conversar com ele e ele fala: Por que você não tá no palácio comigo? Seu dever não é me proteger, cuidar de mim e ser leal à minha família? Ele: Sim, mas o rei mandou que eu cuidasse do príncipe Kelvin, eu estou cumprindo as ordens dele. Canin vê que não tem jeito e volta pro palácio, e nisso o Charan, ele tá em casa pintando alguma coisa também, acho que também pintando uma maçã, e ele começa a lembrar do Canin pintando a maçã dele. Basicamente ele não está conseguindo se concentrar porque ele tá pensando no Canin, gente. Canin vai seguir a vida dele, vai lá pro treino de esgrima com o treinador que ele havia anteriormente escolhido. Quando ele chega lá, o treinador dele está com o Hamil, e o que acontece? O pai do Hamil pediu para que todos os treinadores ficassem indisponíveis, para que o Canin não tivesse nenhum treinador para escolher. E aí o Canin fica super pistola e vai embora, e aí o Chakri fala para ele: Pode deixar, eu te arrumo outro treinador. Isso ele fala: Não, eu já tenho alguém em mente. E aí ele vai até o rei, e aí o Canin começa a falar: Vovô, a competição de esgrima tá chegando, é importante que eu faça um bom trabalho, e eu não consegui o treinador que eu queria. Porém, aproveitando o ensejo, eu acho que o meu treinador deveria ser alguém que realmente me conhece e alguém em quem eu confio, para que eu consiga dar o meu melhor. Então, eu queria sugerir que essa pessoa fosse o Charan. O rei fica meio receoso, olha pro Charan, e nisso já corta para uma cena do Canin esperando a resposta disso no quarto. O Charan entra, Chakri se retira, e o Charan começa a falar: Você não devia ter falado assim com o seu avô. E aí ele fala: Eu tinha que negociar. O Charan fala: Eu não sou moeda de troca. E o Canin fala: Eu sei que você não é, mas eu fiz o que precisava ser feito, e é isso que meu avô espera de mim. Você seria mesmo a melhor pessoa para me treinar. E por que você não poderia ser o meu treinador? Isso ele pega na mão do Charan, e o Charan fala para ele: Sua Alteza, por favor, se comporte adequadamente. Aí ele pega a outra mão do Charan, puxa e fala: Isso é ser inadequado? O Charan solta a mão dele e fala pra ele: Tudo bem, eu vou ser o seu treinador. De antemão, eu já me desculpo por qualquer excesso. E aí já corta pra um take do Charan em casa, todo bobo, pensando no tamanho do esforço que o Canin fez pra estar perto dele. Gente, ele tá completamente encantado. E o mais interessante é que ele leva o trabalho dele tão a sério que ele não demonstra absolutamente nada na frente do Canin. Exceto quando eles têm as trocas de olhares e tal, e os clichês que a gente vê, que aí ele realmente, os olhos dele entregam ele. Fora disso, ele manteve a compostura o tempo inteiro, mas por dentro ele tava igual a gente, vibrando, pensando: Ai, eu vou ficar perto dele. Ele tava super feliz, foi muito fofo de ver essa cena. E aí eles começam o tal do treinamento, e aí o Canin, achando que eles vão direto pra esgrima, o Charan já pega ele e fala: Bora fazer exercício, bora te fortalecer. E aí uma hora o Canin não aguenta mais e já fala pra ele: Não dá pra gente ir logo pro duelo? O Charan fala: Tem certeza? Ele fala: Tenho. Fala: Beleza. Nisso eles vão duelar e o Charan destrói o Canin. Aí o Canin fala pra ele: Caramba, você nasceu com uma espada na mão já. Aí ele dá risada e fala: Beleza, vamos continuar? E aí o Canin fala: Você não vai me dar descanso mesmo? Ele fala: Não, é necessário a gente treinar, então vamos lá. E aí eles continuam o treinamento e em dado momento o Canin, ele vai pra atacar e ele se desequilibra e ele se machuca. E aí nessa hora você vê o desespero no rosto do Charan porque o Canin se machucou. Ele pega ele no colo e leva ele pra tratar. E essa é a última cena deles nesse episódio. Sobre Hamil e Petai, o Petai em dado momento ele tá fazendo uma aula de desenho com o Charan e aí o Hamil entra na sala, arrasta o Petai pra fora e fala pra ele: Ele trabalha pra família do Canin, logo ele é meu
meu inimigo, então você precisa se afastar dele. Você sabe quais são suas obrigações e você sabe a quem pertence? Nisso ele fala isso prensando ele na pilastra. Ele finge que vai se aproximar pra beijar ele e se retira. E aí já corta pra um take deles no carro, e aí o Ramil está ao volante e o Petai, ele pega uma coleira, coloca no próprio pescoço, pega a alça da coleira e dá na mão do Ramil. Nisso ele fala: eu sei que eu me comportei mal e eu sei a quem eu pertenço. Por favor, me puna adequadamente. Nisso Ramil puxa a coleira e fala pra ele: você é meu. E aí ele dá um beijão nele e o take fecha assim. Aí, gente, se eu falar pra vocês que eu não fiquei passado, eu estarei mentindo. Fiquei. Assim, segue sendo um relacionamento abusivo e tal. O Ramil trata ele como se ele fosse uma coisa. Porém, esse rolê de BDSM tem um pouco essa energia, assim. Só que as coisas pelas quais o Petai tem que passar por causa dele é meio complexo. Sabe, de você separar as coisas, de pensar, não, mas tem o BDSM, tem, mas o pai dele não faz parte desse rolê e o pai dele açoitou ele outro dia, sabe? Então não tem como não pensar no que ele vem passando. E assim, tem até um flashback dele mesmo na série, pensando nele e no Ramil, e no quanto ele gosta e é apegado ao Ramil. Então parece que ele curte o rolê dele ser assim, ser bruto, sabe? Mas a gente vai saber mais como que é direito ao longo dos próximos episódios. E, gente, a gente teve o primeiro encontro oficialmente de Kelvin e Jay, que são Net e JJ. O Jay, ele foi designado pelo Charan para cuidar do príncipe Kelvin enquanto ele está na faculdade, para orientar, para ser assistente, para apresentar a faculdade e tudo mais. E eu tô muito ansiosa para ver a relação desses dois se desenvolvendo também. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!